Vamos falar sobre harmonização de ambientes à distância. Em primeiro lugar, a primeira etapa é responder um questionário que eu envio com perguntas práticas, perguntas simples, mas com o objetivo de entender o sentir daquela pessoa que procurou a consultoria. Como ela é, como ela vê o ambiente que ela está, como ela age e interage dentro desse ambiente, quais são as dificuldades que ela tem enfrentado. Tentar enxergar essa pessoa de uma forma menos objetiva e mais subjetiva, porque todo esse trabalho é um trabalho de cura que é feita de dentro para fora. Eu emprego, além disso, depois de receber esse questionário, tento encontrar o DNA espiritual dessa pessoa usando a astrologia cabalística, usando a sabedoria da Cabala, para determinar essa dimensão que talvez os nossos olhos não enxerguem, mas que fazem parte da dimensão desta pessoa, que muitas vezes ela mesma não consegue verbalizar e entender. Depois da resposta deste questionário, eu recebo então a planta e junto com a planta, vídeos que hoje em dia são muito fáceis de serem feitos pelo WhatsApp e peço para que esses vídeos compreendam a rua, imagens da rua, imagens da entrada da casa, imagens dos vizinhos, imagens desse caminho entre entrar a casa, imagens da própria casa, e tudo isso vai sendo colocado como peça de um grande sistema que vai ser formado no fim do processo. Depois, logo em seguida, então eu vou estar aplicando, eu escolhi esta planta porque ela é retangular, uma casa inclusive que é térrea para facilitar, e eu vou estar aplicando primeiro o baguá no terreno. Aplicando o baguá de acordo com a sabedoria da escola do Feng Shui, do budismo tântrico tibetano, que o professor Lin Yun trouxe para o Ocidente, em que a entrada do Qi, que é a entrada da energia da casa, é aquela que vai ser a base para a aplicação desse baguá. Olhando a implantação da casa no terreno, eu vou olhar vou considerar se é um terreno em aclive, em declive, vou considerar se existe piscina num local inapropriado, vou olhar as passagens ao redor da casa, vou olhar a parte do paisagismo, se existem plantas que estão talvez bloqueando portas e janelas. Tudo isso vai ser analisado dentro desta etapa. Depois de olhar a implantação da casa no terreno, é colocado o baguá, então, dentro da própria casa, dentro da planta. E o que eu vou analisar com isso? Eu vou analisar, então, se o layout, o mobiliário está de acordo com passagens, de acordo com o tamanho de cada ambiente. Vamos olhar a posição de comando daqueles que são os donos da casa. Vou olhar a posição da cozinha, a posição dos banheiros, de acordo com cada um dos guás positivos. Aquilo que não for positivo, já vou identificar e tentar já começar a fazer a identificação da cura mais adequada para aquela situação. As curas podem ser simplesmente a modificação do layout, colocando o mobiliário de um lugar para outro lugar, como ela pode ser um pouco mais profunda. Nós chamamos de curas transcendentais, são curas em que vão estar trabalhando num nível de consciência daqueles que estão dentro daquele espaço. Parecem ser curas mágicas. De certa forma, quando nós estamos falando de assuntos que não são físicos,
a nossa lógica fala, nossa, mas é uma mágica. Mas, dentro da própria Cabala, nós falamos que trabalhar essa ligação dos mundos superiores com o nosso mundo aqui embaixo, o baixo e o cima, ele também é relativo, porque os mundos superiores são os mundos mais internos dentro de nós, e são justamente estes em que nós estamos trabalhando, estamos curando. Depois de ter feito isso, eu vou estar aplicando então a árvore da vida. A árvore da vida, onde eu vou estar colocando cada sefira em cima de uma área da casa e dentro do conceito da emanação, da iluminação de cada sefira, de cada sefira, cada qualidade, de cada característica que deveria estar dentro de nós, eu também vou estar vendo se existe uma área faltante, se existe uma área excedente, se existe uma área bloqueada, se existem banheiros em certas áreas onde eles não deveriam existir, porque os banheiros são muito necessários, mas em algumas áreas eles acabam trazendo aquela energia positiva, fazendo com que ele flua o Qi ou o Rai, o Qi dentro do Feng Shui, o Rai dentro da Cabala, fazendo com que eles se esvaziem daquele recipiente, e isso não é positivo. A árvore da vida está trabalhando nessa dimensão que está ainda um pouco mais sutil de nós, e logo depois nós vamos estar marcando mais um encontro virtual, um encontro que demora 2 horas aproximadamente, para explicar novamente essa foto, esse diagnóstico que foi feito e apresentá-lo para o paciente. A pessoa, quando ela vai ao médico, o médico ele passa a cura, o remédio, mas é a própria pessoa, dentro dela mesma, que, caso ela tenha quebrado o braço, é a própria pessoa que acaba fazendo essa união, essa situação de retornar ao equilíbrio dentro desse sistema. Mas o médico é aquele que fez o gerenciamento desta cura. É assim o consultor de harmonização de ambientes, ele gerencia essa cura. A distância ou a não distância, ela não faz diferença. Nós estamos muito próximos. A nossa conexão de consciência, a verbalização entre a nossa comunicação é o que faz toda a diferença. Aquele consultor que sente, dentro de todas essas dimensões, aquilo que o seu, entre aspas, paciente precisa, é aquele que vai conseguir direcioná-lo para a melhor cura. Eu convido você a ser, através desse trabalho, o seu próprio curador.